Tive que tomar um chá de paciência, porque, gente, olha só, eu fiz exatamente como eu fazia quando meus filhos eram pequenos e comiam tangerina. Eu limpei todos os gominhos para que eles ficassem bem limpinhos, porque esse bolo eu vou, como eu comentei, vai ser um bolo invertido, então eu vou colocar os gominhos de tangerina no fundo da minha forma, e eu não queria que ficasse com pedacinhos daquela pele e nem com fiapo. Eu tenho aqui 4 clementinas, elas são pequenininhas e o que é melhor, não tem caroço. Se vocês forem usar ou a pocã ou a mexerica, dê um jeitinho, com cuidado, de retirar o caroço para não ficar desagradável quando você morder o seu bolinho ou o seu bolão, porque você também pode fazer essa receita ou com uma forma de bolo inglês, ou uma forma quadrada, ou num tabuleiro. Eu tenho aqui então a minha forma de silicone, que eu coloquei as forminhas avulsas, e a minha dica é a seguinte: eu sempre gosto de colocar, quando eu vou usar essas formas, que elas ficam malucadas, que eu digo, em cima de um tabuleiro, porque assim você vai ter mais firmeza para levar o seu bolo ao forno e retirar também. Eu tenho aqui 6 colheres de sopa de açúcar e vou colocar um pouquinho de açúcar no fundo de cada forminha. Essa minha medida aqui é de meia colher de sopa, mas de repente eu não vou usar tudo isso. Vamos lá, olha. Pela primeira eu já digo para vocês que eu não vou usar toda a quantidade, eu vou usar metade. Então no caso aqui eu vou usar 3 colheres de sopa de açúcar. Olha só. Você coloque de um jeito que o açúcar fique bem espalhadinho no fundo. Então vamos lá. Ó, realmente ficaram quase que umas 3 colheres de sopa. Então agora é só a gente montar o fundo das nossas forminhas. Eu vou colocar 2 deitadinhas no fundo. Não, essa daqui tá grandona. Peraí, deixa eu pegar uma pequenininha. Isso. Olha só. Eu coloquei uma de cada lado. Depoisessazinha daqui, ela vai encaixar aqui no meio, porque quando a gente virar, vão estar todas bonitinhas. Essa daqui ela vai ficar assim para cima. A ideia justamente é essa. Então, aqui as minhas formas já estão completamente preenchidas e arrumadinhas. Então agora a gente vai preparar a massa do bolo. Essa massa ela é muito simples, não precisa de batedeira, não precisa de nada. Eu gosto de fazer na mão mesmo. Então, 2 ovos inteiros. E aqui eu tenho 120 gramas de açúcar. Se você preferir um bolo mais doce, é só você aumentar o açúcar. Agora eu vou fazer um barulhinho para misturar bem os ovos com o açúcar. Os bolos de fruta, eu acho eles ótimos, principalmente para você servir para as crianças levarem para a escola. Eu já fiz aqui um bolo de morango e já fiz aqui um bolo que ficou uma coisa de louco, o maridão adorou, que foi o bolo de tangerina com romã. Ficou uma combinação muito boa. Ó, minha misturinha de ovos com açúcar já está clarinha. Agora então eu vou utilizar 120 gramas de iogurte grego caseiro. Você pode usar o iogurte tradicional, ou então se você não quiser usar iogurte, você pode usar leite ou mesmo água. Eu gosto muito de usar iogurte porque eu acho que fica mais fofinho. Outra dica que eu dou é você ir adicionando os ingredientes e mexendo para que eles fiquem bem incorporados à sua mistura.
Agora eu vou aposentar o meu fouet. Vou pegar aqui a minha colher e eu vou então intercalar a farinha e óleo. Eu estou usando óleo de milho, mas você fique à vontade de usar qualquer tipo de gordura de sua preferência. Então aqui eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo. Então um pouquinho da farinha. E vou inicialmente misturar com a mistura que já está no pote. Eu tenho 80 ml de óleo. Pronto, assim que o óleo for incorporado à massa, você pode colocar mais um pouco de farinha. E assim a gente vai intercalar a farinha e o óleo. Agora eu tenho aqui 2 colheres de chá de fermento para bolo. E para finalizar, eu tenho meia colher de sopa de raspas da casca das minhas clementinas ou da tangerina. Na hora que você raspa, não só a tangerina, como limão ou laranja, você só deve pegar a parte amarelinha. Não rale demais até chegar à parte branca, porque a parte branca ela pode amargar o seu bolo. Então, tenho aqui para dar um extra saborzinho. Elas estão, na época, então, elas estão bem cor de abóbora. E falando em casca, uma maneira excelente de você aproveitar as cascas da tangerina, você pode fazer um vinagre de tangerina. O meu ficou muito saboroso e uma cor linda. E outro é o licor de tangerina. Eu também já fiz usando as cascas. Aí você pode escolher até para o Natal, ou dar de presente, ou servir para terminar a sua ceia, tanto de Natal como de Ano Novo. O licor está na playlist Licores e a receita do vinagre está na playlist Vinagres. Pronto, olha só, a massa está completamente incorporada, é uma massa firme e agora então a gente vai completar as forminhas com a nossa massa. Agora então é só você cobrir a tangerina com a sua massa. Eu vou pegar essa conchinha aqui, que fica mais fácil, com a ajuda de uma espátula e você coloca como se fosse uma bola de massa. Se você quiser também, você pode usar aquela colher de sorvete e colocar aqui assim. Então, vamos lá. A massa, ela vai abraçar os gominhos de tangerina. Olha, sobrou um pouquinho, deve ter sobrado o quê? Umas 4 forminhas dessa. Eu vou pegar mais forminhas, eu tenho mais clementina e vou levar ao forno. Quando o meu bolo estiver pronto, eu volto e dou para vocês uma ideia de temperatura que eu vou usar no meu forno elétrico e quanto tempo demorou. Após 50 minutos a 180 graus no meu forno elétrico, a parte de cima dos meus bolinhos já estava dourando e quando eu coloquei um palito, ele saiu sequinho. Ele assim não fica tão lindo, mas quando você vira a tangerina, molha, porque ele assim parece que ele está sequinho. Aí eu já peguei uma forminha aqui, aí é só você fazer assim. Você vira e olha que coisa linda. A tangerina está intacta, está bem suculenta e ela, quando você vira, porque é um bolo invertido, ela vai umedecendo todo o seu bolinho. Eu vou cortar aqui no meio para vocês verem como é que fica. Olha só, ela é bem molinha. E olha a massa como fica
fofíssima. E o perfume de tangerina, gente, olha, ela fica completamente incorporada pela massa.